Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil precisa de mais controle público e não de menos controle. Quando eu me refiro a controle público, estou dizendo dos órgãos de controle interno, externo, o que inclui também o Ministério Público e a participação da sociedade civil. Os ministérios públicos têm uma função constitucional e há hoje um grande debate nos meios institucionais e na sociedade brasileira se cabe ou não aos promotores fazer a investigação e a denúncia de irregularidades observadas em gestões públicas em diferentes níveis da federação. E há quem defenda que esta prerrogativa não seja mais dos ministérios públicos, de tal maneira a tolher a liberdade deste organismo de controle de fazer a fiscalização da gestão pública, dos atos de quem está à frente de diversos níveis desta gestão e, se necessário, mover a ação civil pública, acionando o judiciário para a responsabilização de eventuais culpados. Eu exerci o mandato de secretário de Saúde na gestão da ex-prefeita Luíza Erundina e, naquele momento, fui processado pelo Ministério Público pela compra de 3 máquinas de escrever, porque o Ministério Público, o promotor que desenvolveu esta ação, entendia que máquinas de escrever não configuravam gastos em saúde. Ocorre que, naquele período de 90 a 92, nós não tínhamos a informatização desenvolvida no país como temos hoje. Então, todo o processo licitatório para aquisição de medicamentos, outros insumos, vacinas, era feito mediante a utilização destas máquinas de escrever. Foi preciso, então, que nós nos defendêssemos no Poder Judiciário, mostrando que, neste caso, a aquisição de máquinas de escrever era, sim, um gasto em ações de saúde, ainda que em atividades meio, mas necessárias ao atendimento adequado à população. Nem por isso eu defendo aqui que o Ministério Público não deva investigar. Observe que, neste caso, eu só tomei conhecimento de que havia uma ação em curso no Ministério Público quando ele ingressou com uma ação civil pública, porque eu não fui chamado durante a tramitação desse processo no interior do Ministério Público para que pudesse me defender e apresentar os documentos correspondentes, de tal forma a justificar os gastos feitos na aquisição de 3 máquinas de escrever numa secretaria que tinha um orçamento, hoje, da ordem de R$1 bilhão. Hoje, a Secretaria da Saúde tem um orçamento anual da ordem de R$6 bilhões. Então, se eu fosse fazer um raciocínio simplista, eu teria que dizer que o Ministério Público erra sempre, não ouve as partes interessadas e acaba exorbitando das suas atribuições, ingressando com a ação civil pública, acionando o Poder Judiciário indevidamente. Mas, na maior parte dos casos, não é isso que ocorre. E, por esta razão, eu não defendo que se tolha a competência, a liberdade de investigação do Ministério Público, seja no âmbito do município, do Estado ou na relação que estabelece com a União, bem como com o Poder Legislativo. O que nós precisamos é aprimorar a forma de atuação do Ministério Público, porque todas as instituições brasileiras precisam de mais transparência. Isso vale para o Poder Executivo, vale para o Poder Legislativo, vale para o Poder Judiciário e vale também para os Ministérios Públicos, que devem estar permeados por mecanismos de controle da sociedade civil. Quanto mais nós avançarmos no controle interno, no controle externo, na democratização desses órgãos, menor será a incidência de malfeitos, de desvio de finalidade no uso das verbas públicas e de agentes públicos se locupletando no uso dessas verbas em detrimento do atendimento ao interesse público e às demandas prioritárias da população. Portanto, adianto aqui a posição deste deputado
de defesa das prerrogativas dos ministérios públicos e de que nós devemos avançar na instalação de mecanismos de controle por parte da sociedade em relação ao Estado, de forma participativa e não de limitar esta atuação de controle que, em última instância, o que interessa à população é que as verbas públicas sejam adequadamente gastas. Senhor presidente, solicito que cópia desse pronunciamento seja encaminhada ao Procurador-Geral e aos órgãos vinculados ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado.